Filho, filha, pare um momento e ouça com o coração aberto, porque o que você está prestes a receber não é apenas mais uma mensagem entre tantas que passam pelos seus olhos todos os dias. Existe algo diferente aqui, algo que você já está sentindo antes mesmo de compreender, uma presença suave, mas inconfundível que está tocando a porta da sua alma neste instante. E eu sei que você chegou até aqui carregando peso, talvez um peso que nem consegue explicar direito, talvez uma dor que esconde de todos ao seu redor, talvez um cansaço profundo de lutar sozinho contra batalhas que parecem não ter fim. E é exatamente por isso que o Espírito Santo te trouxe até este momento, não para ouvir palavras bonitas que vão se perder no vento, mas para receber uma visitação real do céu sobre a sua vida. Deus conhece você pelo nome, Ele viu cada lágrima que você engoliu em silêncio, cada madrugada em que o sono fugiu porque a preocupação era grande demais, cada vez que você sorriu por fora enquanto por dentro seu coração sangrava. E hoje, nesta hora específica que não foi escolhida por acaso, o Pai está enviando 3 dos seus mensageiros mais poderosos para executar uma obra sobrenatural na sua história. Falo de Miguel, o grande príncipe que guarda os filhos do povo de Deus, aquele cujo próprio nome é uma declaração de guerra contra as trevas ao proclamar: quem é como Deus? Comandante dos exércitos celestiais, que luta batalhas que olhos humanos não podem ver e derrota principados que línguas humanas não podem nomear. Falo de Gabriel, aquele que está na presença do Altíssimo, o mensageiro que traz anúncios que mudam o curso da história, que apareceu a Daniel para revelar mistérios selados por séculos, que anunciou a Zacarias o nascimento do profeta e a Maria a encarnação do próprio Deus. Falo de Rafael, cujo nome significa Deus cura, o arcanjo que carrega em suas mãos a medicina do céu, que acompanhou Tobias em sua jornada e trouxe restauração para olhos cegos e libertação para almas atormentadas. Esses 3 servos do Deus Altíssimo, seres de glória indescritível, que contemplam a face do Pai continuamente, que existem em dimensões de luz que nossa mente limitada não pode conceber, estão sendo comissionados nesta hora para trazer o que você mais precisa: cura para o que está enfermo, provisão para o que está em falta e paz para o que está em tormento. Mas antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo muito importante. Pare agora mesmo o que você está fazendo. Olhe aqui embaixo do vídeo e clique no botão de curtir. Faça isso agora, enquanto o Espírito Santo está tocando seu coração, porque esse simples gesto declara que você está em concordância com o que Deus está fazendo na sua vida neste momento. Agora clique em se inscrever no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhuma palavra que o Senhor tem preparado para você todos os dias. Deixe eu te encontrar aqui diariamente para orar junto com você e edificar sua fé. E se você já está sentindo algo diferente no seu coração, desça até os comentários e escreva agora mesmo: eu recebo, ou conte qual é a sua necessidade, porque eu vou orar por cada pedido que chegar. Existe ainda uma forma especial de você caminhar comigo nesta missão. Se o seu coração sentir o desejo de semear nesta obra que leva esperança a milhares de vidas todos os dias, você pode contribuir através do Pix, que está na descrição deste vídeo e também no primeiro comentário fixado. Cada oferta é uma semente de fé que você planta e que Deus vai multiplicar de volta para a sua vida, além de permitir que esta mensagem continue alcançando lares, famílias e corações que precisam urgentemente de uma palavra do céu. Agora sim, com o coração preparado e em comunhão, deixe que a palavra de Deus faça o que só ela é capaz de fazer nas profundezas do seu ser. E enquanto você lê estas palavras, algo já começou a acontecer dentro de você. Talvez seja um calor no peito,
talvez uma emoção que você não esperava, talvez uma sensação de que finalmente alguém está falando diretamente com a sua situação. E isso não é sugestão, não é técnica de persuasão. É o Espírito Santo confirmando que você está no lugar certo, na hora certa, recebendo exatamente o que seu coração precisava ouvir. E quando falo dos 3 arcanjos entrando em ação na sua vida, não estou falando de misticismo ou fantasia religiosa. Estou falando do que as Escrituras revelam sobre Miguel, Gabriel e Rafael, guerreiros celestiais que desde os tempos antigos têm sido enviados pelo Pai para executar propósitos específicos na vida daqueles que o temem e o amam. Você já parou para pensar na magnitude do que isso representa? O Criador dos céus e da terra, aquele que formou as galáxias com a palavra da sua boca, que sustenta bilhões de estrelas em perfeito equilíbrio. Esse Deus majestoso e incompreensível está voltando. Seu olhar para você neste instante está mobilizando seus mensageiros mais poderosos em seu favor. Está preparando uma intervenção sobrenatural na sua história, que vai deixar marcas eternas na sua alma e testemunhos que você vai contar por gerações. O profeta Daniel experimentou isso de maneira poderosa quando estava em profunda angústia, jejuando e orando por 21 dias sem resposta aparente, até que o céu se abriu e um ser glorioso apareceu diante dele, dizendo que desde o primeiro dia em que ele decidiu buscar entendimento e humilhar-se perante o Senhor, suas palavras foram ouvidas e o anjo veio por causa delas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu por 3 semanas, até que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudá-lo. E essa passagem de Daniel, capítulo 10, revela algo que vai mudar a forma como você enxerga suas lutas. Suas orações são ouvidas no primeiro segundo em que saem da sua boca, mas existe uma batalha espiritual acontecendo nos lugares celestiais. Forças demoníacas tentando bloquear suas bênçãos, e é exatamente por isso que Deus está liberando os arcanjos hoje sobre a sua vida, para quebrar toda resistência, derrubar toda fortaleza e abrir caminho para que a cura, o dinheiro e a paz que já foram decretados no céu finalmente se manifestem aqui na terra. Mas espere, porque o que vou revelar agora vai conectar pontos que você nunca tinha percebido antes. Quando olhamos para a história de Tobias no livro deuterocanônico, encontramos Rafael disfarçado como um viajante comum, acompanhando o jovem em uma jornada perigosa sem que ele soubesse que estava sendo guiado por um mensageiro celestial. E durante essa jornada, Rafael revelou o remédio que curaria a cegueira do pai de Tobias e também libertou Sara de um demônio que havia matado 7 maridos consecutivos. E o nome Rafael significa literalmente Deus cura, ou medicina de Deus, porque este arcanjo carrega em sua missão a unção específica de trazer restauração física, emocional e espiritual. Pense comigo por um instante. Um ser angelical de tamanha glória e poder aceitou se disfarçar de viajante comum apenas para acompanhar um jovem em necessidade. E isso revela o coração compassivo de Deus, que não considera humilhação alguma enviar seus maiores guerreiros para cuidar dos menores entre nós. E eu profetizo sobre a sua vida neste momento que Rafael está sendo enviado para sua casa neste momento, com instruções divinas para tocar aquela enfermidade que os médicos não conseguem explicar, aquela dor crônica que te persegue há anos, aquela doença que disseram ser incurável, aquele diagnóstico que roubou sua paz e te fez questionar se Deus ainda se importa com você. E a resposta é sim. Ele se importa profundamente, tanto que está movimentando os exércitos celestiais em seu favor hoje. Talvez você esteja se perguntando se realmente merece essa atenção divina, se seus pecados passados não desqualificaram você para receber tal visitação.
E eu preciso confrontar essa mentira que o inimigo tem sussurrado no seu ouvido, porque a palavra de Deus em Romanos 8, versículo 1, declara com autoridade absoluta que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E se você entregou sua vida ao Senhor, se clamou pelo sangue de Jesus sobre seus pecados, então você está coberto pela graça mais poderosa que já existiu, e nenhuma acusação do inferno pode prevalecer contra você, nenhum demônio pode impedir o que Deus decretou. Nenhuma força das trevas é páreo para a majestade do Rei dos Reis, que escolheu você como seu filho amado, como sua filha preciosa, como herdeiro do reino eterno. Onde não existe doença, não existe escassez e não existe tormento. Pare um momento agora. Coloque a mão no seu peito. Você sente seu coração batendo? Esse batimento é um milagre que você ignora todos os dias. É a prova de que Deus está te sustentando segundo a segundo. É a evidência de que Ele tem um propósito para você que ainda não se cumpriu totalmente. E se Ele te manteve vivo até este exato instante, é porque existe algo grandioso preparado para a sua vida que vai muito além do que seus olhos podem ver ou sua mente pode imaginar, como está escrito em 1 Coríntios 2, versículo 9. Coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Agora preciso falar sobre Gabriel, e isso vai exigir que você abra sua mente para uma revelação que poucos pregadores ousam compartilhar. Gabriel aparece nas Escrituras em momentos cruciais de anunciação divina. Foi ele quem apareceu a Daniel para dar entendimento sobre visões proféticas. Foi ele quem anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Foi ele quem foi enviado a uma virgem chamada Maria em Nazaré para declarar que ela seria a mãe do Salvador do mundo. E em cada uma dessas aparições, Gabriel trouxe notícias que mudaram completamente o curso da história. Anúncios de impossibilidades se tornando realidade. Existe um padrão que você precisa perceber. Gabriel não aparece para trazer notícias comuns. Ele é enviado quando Deus está prestes a fazer algo que desafia toda a lógica humana, algo que requer fé absoluta para ser recebido, algo que fará os céticos balançarem a cabeça em descrença, mas que fará os fiéis se prostrarem em adoração. E eu profetizo sobre a sua vida neste momento que Gabriel está sendo enviado para anunciar algo novo sobre a sua situação financeira, porque Deus viu as noites que você passou calculando se o dinheiro daria até o final do mês. Ele viu as vezes que você abriu a geladeira vazia e precisou fingir para as crianças que estava tudo bem. Ele viu os boletos acumulando, as ligações de cobrança, a vergonha de pedir emprestado, o medo do despejo, a humilhação de não conseguir prover para sua família, e o pai está dizendo: basta, chegou o momento de virar essa página. O que acontece quando Gabriel entra em cena? O impossível se torna possível, uma virgem concebe, um homem estéril e idoso se torna pai. Profecias seladas por séculos são abertas e explicadas. E na sua vida, Gabriel está sendo comissionado para anunciar a abertura de portas que estavam trancadas há anos. Oportunidades de trabalho que vão surgir de lugares inesperados. Negócios que vão prosperar contra toda a lógica econômica. Dívidas que serão canceladas de formas sobrenaturais. E eu sei que você pode estar pensando que isso parece bom demais para ser verdade, que já ouviu promessas assim antes e nada aconteceu. Mas a diferença é que desta vez não estou falando baseado em pensamento positivo ou motivação barata. Estou declarando com base no caráter imutável de Deus, que disse em Jeremias 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Você percebe o peso dessa declaração? O Criador do universo, aquele que falou
e os mundos vieram à existência, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, esse Deus infinito e todo-poderoso tem pensamentos específicos sobre você. E esses pensamentos não são de destruição, não são de abandono, não são de escassez perpétua, são pensamentos de paz, de prosperidade, de um futuro glorioso que Ele está ansioso para entregar nas suas mãos. Mas você precisa crer, precisa receber, precisa alinhar sua fé com o que o céu já decretou sobre a sua vida. Há algo profundo que o Espírito Santo quer mostrar a você sobre Miguel, o arcanjo guerreiro, cujo nome significa "Quem é como Deus?". Uma pergunta retórica que já carrega a resposta: ninguém é como o nosso Deus. Nenhum inimigo pode se comparar ao Todo-Poderoso. Nenhuma batalha está perdida quando o Senhor dos Exércitos luta por nós. Esse nome é em si mesmo uma declaração de guerra contra todo o orgulho demoníaco, contra toda a arrogância das trevas que ousa se levantar contra o Altíssimo. E quando Miguel é enviado, ele carrega a autoridade do próprio trono de Deus para executar julgamento e trazer libertação. Em Judas, versículo 9, vemos Miguel disputando com o próprio diabo sobre um corpo de Moisés, e em Apocalipse 12, versículo 7, ele lidera os exércitos celestiais na guerra contra o dragão e seus anjos. E essa guerra não é apenas uma narrativa simbólica de um futuro distante. Ela está acontecendo agora mesmo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre as suas finanças, sobre a sua saúde. E Miguel está sendo enviado com uma espada de fogo para cortar toda a cadeia de ansiedade que te prende, toda a raiz de medo que te paralisa, toda a influência demoníaca que tem roubado sua paz e te mantido acordado às 3 da madrugada, com o coração disparado e a mente inundada de pensamentos de desespero. Você não está sozinho nesta batalha. Você nunca esteve, mesmo quando sentiu que o mundo inteiro estava contra você. Mesmo quando pensou que ninguém se importava, os exércitos celestiais estavam posicionados ao seu redor, esperando a ordem do comandante para entrar em ação. Meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda a seriedade do que está acontecendo. Neste momento, o inimigo das nossas almas sabe que seu tempo é curto. Ele está trabalhando dobrado para roubar, matar e destruir tudo que é precioso na vida dos filhos de Deus. Ele tem usado o estresse, a depressão, a ansiedade, o pânico, a insônia, as brigas familiares, os vícios, as tentações, para minar sua fé e fazer você desistir de crer nas promessas do Pai. Mas o que Satanás não contava é que Deus nunca abandona os seus, que o Senhor é fiel para completar a boa obra que começou em você e que os arcanjos do Altíssimo estão sendo mobilizados nesta hora para trazer paz ao seu coração perturbado. Você lembra do que Jesus disse aos discípulos em João 14, versículo 27? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz que o mundo não pode dar nem tirar está sendo liberada sobre você agora. Uma paz que excede todo o entendimento. Como Paulo descreve em Filipenses 4, versículo 7. Uma paz que vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, mesmo quando as circunstâncias ao redor parecerem caóticas. Quantas noites você perdeu com a mente acelerada, remoendo problemas, antecipando desastres que nunca aconteceram, criando cenários catastróficos alimentados pelo medo? Quantas vezes você sentiu que seu peito ia explodir de tanta pressão, que não conseguiria aguentar mais um dia, que preferia dormir e não acordar mais para não ter que enfrentar a realidade? Eu sei que essas palavras estão tocando em feridas profundas, e talvez seus olhos já estejam marejados, talvez um nó esteja se formando na sua garganta. E isso é bom. Isso é o Espírito Santo quebrando as cascas duras que você construiu ao redor do seu coração
para se proteger da dor. Porque Deus quer ter acesso total à sua vida. Ele quer entrar nos quartos escuros da sua alma, onde você esconde suas vergonhas mais profundas, seus medos mais paralisantes, suas dúvidas mais perturbadoras, não para condenar, mas para curar, restaurar e libertar. O salmista Davi conhecia essa realidade de depender completamente de Deus em meio às tempestades da vida. No Salmo 23 ele declara: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias." Você percebe o que Davi está declarando? Mesmo no vale mais escuro, mesmo cercado de inimigos, mesmo quando a morte parece iminente, ele não teme porque sabe que o pastor está com ele. Davi não era um homem religioso de teoria. Ele enfrentou leões e ursos com as próprias mãos, enfrentou um gigante de 3 metros de altura, quando todo o exército de Israel tremia de medo. Foi perseguido por um rei enlouquecido durante anos, cometeu pecados terríveis e enfrentou consequências devastadoras. Mas em meio a tudo isso, ele aprendeu uma lição que precisa gravar no seu coração. A presença de Deus é suficiente para qualquer circunstância, e esse mesmo pastor está com você agora, neste exato segundo, e ele trouxe seus arcanjos para te proteger, te curar e te prosperar. Mas deixe-me ser honesto com você, porque o amor verdadeiro não esconde a verdade. A ação dos arcanjos na sua vida requer uma resposta sua. Deus não força sua vontade sobre ninguém. Ele respeita o livre-arbítrio que Ele mesmo concedeu à humanidade. Então, se você quer ver a cura se manifestar, se você quer ver o dinheiro entrar, se você quer experimentar a paz que excede todo entendimento, você precisa se posicionar diante do Senhor com fé genuína, com coração rendido, com espírito quebrantado, reconhecendo que sem Ele você nada pode fazer, mas com Ele todas as coisas são possíveis. Jesus disse em Mateus 17, versículo 20, que se tivermos fé como um grão de mostarda, diremos a este monte: "Passa daqui para acolá", e ele passará, e nada será impossível para nós. Qual é o monte na sua vida que precisa ser movido? Qual é a montanha de dívidas, de doença, de conflito, de depressão que está bloqueando seu caminho? Declare agora mesmo com a sua boca que essa montanha vai se mover em nome de Jesus. Sabe o que mais me impressiona sobre os arcanjos? Eles são seres de poder incomparável, capazes de destruir exércitos inteiros em uma noite, como o anjo do Senhor fez com 185 mil assírios no tempo de Ezequias. Eles contemplam a face de Deus continuamente. Eles existem em uma dimensão de glória que nossos olhos carnais não podem suportar. E mesmo assim, esses seres majestosos são enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Como está escrito em Hebreus, versículo 14, não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Você é herdeiro da salvação. Você é alvo do serviço angelical. Você é digno da atenção do céu, não por seus méritos, mas pela graça infinita que foi derramada sobre você através do sacrifício de Cristo na cruz. O que vou compartilhar agora é algo que recebi em oração e sinto a urgência de liberar sobre sua vida. O Espírito Santo me mostrou que existe uma pessoa lendo estas palavras que está à beira do colapso total. Alguém que tem pensado em desistir de tudo, não necessariamente tirando a própria vida,
mas desistindo de lutar, de crer, de esperar, de sonhar. Se você é essa pessoa, preste muita atenção. O inimigo quer que você desista porque ele sabe que você está a um passo de um avanço sobrenatural. Ele sabe que se você aguentar mais um pouco, a vitória vai chegar. Ele conhece o decreto celestial sobre a sua vida e está desesperado para impedir que se cumpra. Mas eu declaro em nome de Jesus Cristo de Nazaré que você não vai desistir, que sua fé vai ser renovada como a águia que muda as penas, que suas forças vão ser restauradas, que sua esperança vai renascer das cinzas, porque o nosso Deus é especialista em ressurreições. Ele transforma vales de ossos secos em exércitos vivos. Ele abre mares para seu povo passar. Ele fecha a boca de leões. Ele apaga o poder do fogo. E ele vai fazer algo extraordinário na sua vida que vai calar a boca de todos os que duvidaram de você e glorificar o nome dele através da sua história. Talvez você esteja pensando, mas você não conhece a gravidade da minha situação. Você não sabe o tamanho da minha dívida. Você não sabe há quanto tempo estou doente. Você não sabe como o meu casamento está destruído. E você tem razão. Eu não conheço os detalhes, mas conheço o Deus para quem não existe situação grande demais, para quem não existe caso perdido, para quem não existe diagnóstico final, para quem a palavra impossível não existe no vocabulário. Quando Sara riu ao ouvir que teria um filho aos 90 anos, o Senhor respondeu: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Quando os discípulos se perguntaram quem poderia ser salvo diante das exigências do reino, Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. O mesmo Deus que abriu o ventre estéril de Sara, que curou o leproso Naamã, que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias morto, esse Deus imutável está olhando para você agora com olhos cheios de compaixão e poder, pronto para intervir na sua situação de maneira sobrenatural. Eu preciso que você faça algo agora. Onde quer que você esteja, seja no quarto, no ônibus, no trabalho, no hospital, eu preciso que você estenda suas mãos como um ato de fé, como se estivesse pronto para receber algo do céu, porque de fato a chuva de bênçãos está sendo liberada, os arcanjos estão em formação de batalha, os decretos celestiais estão sendo executados, e suas mãos vazias, que você tanto odiou, que tantas vezes te envergonharam quando não pôde dar presentes aos filhos ou ajudar um amigo necessitado, essas mãos vão transbordar de provisão divina, vão se tornar canais de bênçãos para outros, vão distribuir o que o Pai vai multiplicar na sua vida. Chegou o momento que esperei desde o início desta mensagem. Vamos nos unir em oração agora mesmo, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos, como declara Tiago 5, versículo 16. E eu sei que o Senhor está esperando para ouvir sua voz se elevando em fé. Não importa se você está num lugar público e não pode falar alto. Deus ouve até os gemidos inexprimíveis do seu coração. Mas se você pode orar em voz audível, faça isso, porque há poder na confissão da boca. Está escrito em Romanos 10, que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Junte-se a mim agora, repita estas palavras com toda a fé que existe em você. Deixe seu espírito se conectar com o trono da graça, enquanto os anjos se posicionam para agir. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Celestial cheio de amor e misericórdia, eu venho diante da Tua presença neste momento, com o coração quebrantado, mas cheio de expectativa, reconhecendo que Tu és o único que pode transformar minha situação, o único que pode curar o que está enfermo, o único que pode prosperar o que está estagnado, o único que pode pacificar o que está em guerra dentro de mim. Eu invoco o nome poderoso de Jesus Cristo sobre a minha vida e declaro que os arcanjos do Senhor
estão sendo liberados agora para cumprir a tua vontade na minha história. Rafael, o curador divino, eu recebo a tua ministração de cura, que toda enfermidade seja arrancada pela raiz, que toda dor seja removida, que todo diagnóstico negativo seja revertido pelo poder do sangue de Jesus. Gabriel, o mensageiro das boas novas, anuncia sobre mim a provisão do Pai, abre portas de emprego e negócios, cancela dívidas e libera a prosperidade que foi decretada no céu para a minha vida. Miguel, o guerreiro celestial, combate os principados e potestades que têm roubado minha paz, destrói toda a fortaleza de medo, ansiedade e depressão, e estabelece a paz de Cristo no meu coração de forma permanente. Senhor, eu creio que Tu me ouves, eu creio que já está feito, eu recebo pela fé antes mesmo de ver a manifestação. Em nome de Jesus, eu oro e decreo. Amém e amém. Algo mudou no ambiente espiritual enquanto você orava. Você consegue sentir? Existe um peso de glória descendo sobre você agora, uma presença tangível do Espírito Santo que está selando cada palavra que foi declarada. E eu preciso que você guarde essa experiência no seu coração como um memorial. Porque nos dias em que a dúvida tentar voltar, nos dias em que as circunstâncias parecerem contrariar o que foi profetizado, você vai lembrar deste momento e vai declarar: eu sei que Deus me ouviu, eu sei que os arcanjos foram enviados, eu sei que a vitória está garantida porque o céu se moveu a meu favor. Agora eu preciso te pedir algo e peço que você faça isso agora mesmo, enquanto a unção ainda está fresca sobre você. Se você ainda não curtiu este vídeo, pare agora e clique no botão de like aqui embaixo. Faça isso como um ato profético de que você está recebendo tudo o que foi declarado nesta oração. Não deixe para depois, porque depois você vai esquecer e essa oportunidade de concordar com o céu vai passar. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clique em se inscrever e ative todas as notificações para que amanhã, quando uma nova palavra for liberada, você seja o primeiro a receber e não perca o que Deus tem preparado para a sua semana, para o seu mês, para a sua vida. Agora desça até os comentários e escreva: os arcanjos estão agindo na minha vida. Ou escreva o milagre que você está esperando receber. Pode ser cura, pode ser um emprego, pode ser restauração do casamento, pode ser libertação de um vício. Escreva ali, porque eu leio cada comentário e oro por cada pedido que chega. E tem mais uma coisa: se você conhece alguém que está passando por dificuldades, alguém que está doente, alguém que está com problemas financeiros, alguém que perdeu a paz, pega esse vídeo agora e envia para essa pessoa pelo WhatsApp. Compartilha no seu status, marca essa pessoa nos comentários, porque você pode ser o anjo humano que Deus vai usar para levar essa palavra de vida até quem precisa desesperadamente ouvir. E se o Espírito Santo tocar seu coração para semear financeiramente nesta obra, para ajudar este ministério a continuar levando esperança todos os dias a milhares de famílias, o Pix está na descrição e no comentário fixado. Qualquer valor que você ofertar com fé é uma semente que Deus vai multiplicar de volta para você. E mais do que isso, é a sua participação direta na salvação de almas e na transformação de vidas que você nunca vai conhecer aqui na terra, mas vai encontrar na eternidade. Agora, com o coração aquecido pela oração que acabamos de fazer, vamos continuar mergulhando ainda mais fundo na palavra. Mas não pense que nossa jornada terminou. Na verdade, estamos entrando em um território ainda mais profundo, porque Deus quer fazer mais do que simplesmente resolver seus problemas imediatos. Ele quer transformar você em um vaso de honra, através do qual sua glória será manifestada para as nações. Sabe qual é o maior milagre que pode acontecer na sua vida?
Não é a cura física, embora ela seja maravilhosa. Não é a prosperidade financeira, embora ela seja necessária. O maior milagre é quando Deus pega alguém quebrado, rejeitado, abandonado, falido em todas as áreas e transforma essa pessoa em um instrumento poderoso nas suas mãos. Alguém que outros vão olhar e não vão conseguir explicar como aquela mudança aconteceu. Alguém cujo testemunho vai fazer ateus questionarem suas convicções e religiosos questionarem sua frieza. Você conhece a história de José? Um jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos por 20 moedas de prata, jogado num poço, dado como morto pelo pai que o amava, acusado falsamente pela esposa do seu patrão quando manteve sua integridade, esquecido na prisão por anos quando pensou que finalmente seria lembrado, mas que se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e salvou nações inteiras da fome. A jornada de José, desde o poço até o palácio, demorou aproximadamente 13 anos de sofrimento intenso, de solidão, de aparente abandono divino. Mas cada passo daquela jornada dolorosa estava preparando ele para o momento de glória que o aguardava. Em Gênesis 50, versículo 20, José disse aos irmãos que quiseram destruí-lo: "Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida." Consegue ver a profundidade dessa declaração? José não negou a maldade dos irmãos, não fingiu que não doeu, não minimizou o sofrimento que passou, mas ele conseguia ver a mão de Deus transformando o mal em bem. Tudo que o inimigo fez contra você, toda a traição que sofreu, toda injustiça que enfrentou, toda porta que foi fechada na sua cara, Deus está tornando em bem. Está usando como degraus para te elevar ao lugar de autoridade e influência que Ele preparou para você. E quando você olhar para trás daqui a alguns anos, vai entender por que precisou passar por cada vale, cada deserto, cada noite escura da alma. Eu sinto o Espírito Santo me direcionando a falar especificamente com alguém que está enfrentando problemas no casamento, alguém cujo lar se tornou um campo de batalha onde palavras ferem mais que espadas, onde o silêncio gelado substitui o amor que um dia existiu, onde você olha para a pessoa ao seu lado e não reconhece mais a mesma que prometeu amar até a morte. Escute com atenção. Deus não desistiu do seu casamento. Ele não quer divórcio. Ele é capaz de restaurar o que parece irrecuperável, de ressuscitar o amor que você pensou estar morto, de curar as feridas que ambos infligiram um no outro. Eu sei que você pode estar pensando que não tem mais jeito, que vocês se magoaram demais, que a confiança foi destruída de forma irreparável, que seria melhor para todos se cada um seguisse seu caminho. Mas eu preciso confrontar esse pensamento porque ele não vem do Espírito de Deus. Vem do destruidor que odeia o casamento, porque o casamento reflete a aliança entre Cristo e a Igreja. Mas isso vai requerer quebrantamento genuíno, vai requerer que alguém tome a iniciativa de perdoar primeiro, de pedir perdão primeiro, de buscar ajuda primeiro. E se você está esperando que seu cônjuge mude antes de você agir, você pode estar esperando eternamente. Seja o agente de transformação que Deus quer usar, deixe o Espírito Santo começar a obra por você. Coloque seu orgulho de lado e dê o primeiro passo mesmo que você esteja certo na discussão, porque às vezes ser feliz é mais importante do que estar certo. E você verá coisas que nunca imaginou serem possíveis acontecerem no seu lar. Você verá o amor renascer das cinzas como uma fênix espiritual que o inimigo pensou ter matado definitivamente. Para outros que estão lendo, a batalha é com os filhos. Filhos que se rebelaram, que abandonaram a fé, que estão envolvidos com drogas, criminalidade, relacionamentos destrutivos. E como pai ou mãe, você carrega uma dor que não sabe explicar, uma culpa que te corrói por dentro, questionando onde errou, o que
poderia ter feito diferente, repassando mentalmente cada momento onde poderia ter sido mais presente, mais paciente, mais amoroso. Eu quero que você pare de se torturar com culpa que não resolve nada, porque seus filhos têm livre-arbítrio e muitas vezes fazem escolhas que nada têm a ver com a criação que receberam. E a melhor coisa que você pode fazer agora não é se consumir em arrependimento estéril, mas se levantar em intercessão poderosa. Eu declaro sobre a sua descendência a promessa de Atos 16, versículo 31. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Essa promessa é tão real quanto a cadeira onde você está sentado, tão sólida quanto o chão debaixo dos seus pés, e ela não depende da sua performance perfeita como pai ou mãe. Depende da fidelidade imutável de um Deus que jamais falha em suas promessas. Não importa quão longe seus filhos estejam fisicamente ou espiritualmente, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não ouvir suas orações de intercessão. Continue clamando, continue jejuando, continue declarando a palavra sobre eles. Não desista, nem quando parecer que suas orações estão batendo no teto e voltando. Porque no tempo certo, assim como o filho pródigo que caiu em si e voltou para os braços do Pai, seus filhos vão cair em si e voltarão para os braços do Pai Celestial e para os seus braços também. E aquele retorno será mais doce do que qualquer coisa que você possa imaginar. Há uma passagem em Isaías 54 que queima no meu coração para compartilhar com você agora. Começa assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque te estenderás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará que se habitem as cidades assoladas. Você entende o que Deus está dizendo? Ele está mandando você se preparar para a expansão, para o crescimento, para a multiplicação que está vindo, mesmo que agora você se sinta estéril em todas as áreas. Alargue sua fé, estenda suas expectativas, não limite o que o Todo-Poderoso pode fazer através de você. O que vou revelar agora pode incomodar algumas pessoas, mas preciso ser fiel à verdade que arde no meu espírito. Muitos cristãos vivem uma vida medíocre, não porque Deus seja mesquinho, não porque faltam promessas nas Escrituras, não porque os céus estejam fechados, mas porque desenvolveram uma mentalidade de escassez, uma teologia de pobreza que se disfarça de humildade, mas na verdade é incredulidade mascarada. Eles acham que Deus fica satisfeito vendo seus filhos mendigando migalhas quando Ele preparou um banquete. Eles pensam que ser pobre é sinônimo de ser santo, ignorando que Abraão, o pai da fé, era extremamente rico, que Jó tinha posses imensuráveis, que Davi era rei, que Salomão tinha riquezas incomparáveis. Deus não quer que você seja rico para acumular, mas para distribuir, para financiar o avanço do reino, para sustentar missionários, para alimentar órfãos, para construir hospitais e escolas, para ser as mãos dele neste mundo necessitado. Então largue essa mentalidade limitada e comece a crer que a prosperidade bíblica é parte da herança que Cristo conquistou para você na cruz. Eu preciso fazer uma pausa aqui e falar diretamente ao seu coração. Como você está se sentindo agora? Seu peito está mais leve ou mais pesado? Há lágrimas querendo escorrer ou já escorreram? Você está conseguindo respirar mais fundo do que respirava quando começou a ler? Esses são sinais de que o Espírito Santo está trabalhando, removendo camadas de dor acumulada, dissolvendo fortalezas de descrença, plantando sementes de esperança em solo que você pensava ser totalmente árido. Não resista a esse processo.
Entregue-se completamente, deixe Deus fazer a cirurgia espiritual que você precisa, mesmo que doa um pouco agora. O resultado será liberdade como você nunca experimentou. Quero te contar uma história que ouvi há muitos anos e que nunca saiu do meu coração. Um missionário estava pregando em uma vila pobre na África e depois do culto, uma mulher idosa se aproximou dele chorando. Ela disse que tinha orado durante 40 anos para que seu único filho, que havia abandonado a família décadas atrás, voltasse para casa. 40 anos de oração sem resposta visível, 40 anos acordando de madrugada para interceder, 40 anos de Natal sem a cadeira do filho preenchida. O missionário perguntou se ela ainda tinha fé de que Deus ouviria, e ela respondeu com uma simplicidade que despedaçou o coração dele. Eu não tenho escolha, senão crer, porque se eu parar de crer, aí sim tudo estará perdido. 2 semanas depois desse encontro, o filho dela apareceu na porta da casa. 40 anos de oração foram respondidos, e a única coisa que manteve essa mulher firme foi a recusa de desistir de crer. Eu não sei há quanto tempo você está esperando por um milagre, mas eu te imploro, não desista agora. Não desista quando pode estar tão perto da resposta. Não desista porque os arcanjos já estão em movimento e sua vitória está sendo processada nos céus. O Salmo 91 é um dos textos mais poderosos sobre proteção angelical em toda a Bíblia. No versículo 11 e 12 está escrito: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Você tem anjos designados especificamente para você. Não é uma força impessoal, não é energia cósmica. São seres celestiais inteligentes, poderosos, que recebem ordens de Deus para proteger você em todos os seus caminhos, não apenas nos caminhos religiosos, mas no trânsito, no trabalho, no hospital, na escola dos seus filhos, em cada lugar onde você pisar. E hoje, 3 arcanjos específicos estão se unindo a esse exército angelical para uma missão especial na sua vida: trazer cura, trazer provisão e trazer paz. Mas há uma condição mencionada no início do Salmo 91 que muitos ignoram. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Habitar no esconderijo não é uma visita ocasional. Não é entrar na presença de Deus só quando tem problema. Não é lembrar de orar só quando a conta vem. Habitar significa morar, estabelecer residência permanente, fazer do lugar secreto com Deus sua casa fixa, seu endereço principal. E eu preciso te perguntar com amor, mas com honestidade: você tem habitado no esconderijo do Altíssimo ou tem sido apenas um visitante esporádico? A intimidade com Deus não é opcional para quem quer ver seus milagres manifestados. É a base sobre a qual tudo mais é construído. Sem essa fundação, você pode até receber bênçãos temporárias, mas não terá estrutura para sustentá-las. Sinto que devo abordar algo que talvez você não esperasse ouvir nesta mensagem: a questão do perdão. Quantas pessoas você está guardando ressentimento contra agora? Quantas mágoas estão armazenadas no porão do seu coração, alimentando raízes de amargura que contaminam todas as outras áreas da sua vida? Jesus foi absolutamente claro em Mateus 6, versículo 15. Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso não é uma sugestão, é uma condição espiritual. E talvez a cura que você tanto busca esteja bloqueada porque você se recusa a liberar aquele que te machucou. Talvez a provisão financeira esteja travada porque você tem amaldiçoado com seus pensamentos aquele antigo sócio que te traiu. Talvez a paz não venha porque você revisita mentalmente cada dia aquela ofensa que sofreu anos atrás. Perdoar não é sentir vontade de perdoar.
É uma decisão da vontade. É dizer, eu escolho libertar essa pessoa da minha prisão interior, porque quero ser livre também. Faça isso agora, enquanto o Espírito Santo está te tocando. Não deixe para depois, porque depois pode ser tarde demais. O apóstolo Paulo escreveu algo em 2 Coríntios 12 que preciso compartilhar com você. Ele conta sobre um espinho na carne, uma aflição que ele pediu 3 vezes para Deus remover, mas a resposta divina foi: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há algumas situações na sua vida que talvez Deus não vá remover, pelo menos não agora, mas Ele vai te dar graça para atravessar, vai te dar força para suportar, vai te dar paz no meio da tempestade. Isso não contradiz o que falei antes sobre cura e libertação, porque a soberania de Deus sabe o que é melhor para cada pessoa em cada momento. O que você precisa fazer é confiar, entregar o controle, parar de tentar manipular os resultados e deixar o Pai cuidar dos detalhes, enquanto você descansa na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, como está escrito em Romanos 8, versículo 28. Estamos chegando a um momento muito especial desta mensagem, e eu preciso que você se prepare interiormente. Em breve vamos fazer a segunda oração, a oração de consagração e entrega total. Mas antes disso, quero que você faça um inventário espiritual rápido. Pense na sua vida agora. O que está te causando mais dor? O que está roubando seu sono? Qual é o maior medo que você tem? Qual é a situação que parece mais impossível? Segure essas coisas na mente, porque vamos apresentá-las especificamente diante do trono da graça. Vamos depositar aos pés de Jesus cada fardo que você carrega, e você vai sair dessa oração mais leve do que entrou. Não porque os problemas vão desaparecer instantaneamente, mas porque você vai transferir o peso deles para aquele cujos ombros podem carregar o universo inteiro sem esforço. Você sabia que o nome de Jesus aparece em média uma vez a cada 8 versículos no Novo Testamento? Tudo gira em torno dele, tudo aponta para ele, toda profecia se cumpriu nele, toda promessa encontra seu sim e amém nele, todo poder flui dele, toda autoridade pertence a ele, e é nesse nome que os arcanjos se movem, é nesse nome que os demônios tremem. É nesse nome que os céus se abrem e os milagres acontecem. Filipenses 2, versículo 9 a 11 declara: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando você invoca o nome de Jesus com fé genuína, todo o céu presta atenção, toda a potestade das trevas recua, todo o principado perde sua força, porque não existe nome maior em toda a criação. Lembro-me de uma mulher que conheci em uma conferência há alguns anos. Ela tinha sido diagnosticada com câncer terminal. Os médicos deram 3 meses de vida. Ela já tinha feito o testamento e se despedido mentalmente dos filhos. Mas algo aconteceu quando um irmão orou por ela, invocando o nome de Jesus sobre aquela enfermidade. Uma paz sobrenatural invadiu seu coração, não porque o diagnóstico mudou naquele momento, mas porque ela soube que estava nas mãos do médico dos médicos. 6 meses depois, os exames mostraram que o câncer havia desaparecido completamente. Sem explicação médica, os próprios oncologistas admitiram que era algo que a ciência não podia explicar. Ela está viva até hoje, quase uma década depois, e sua história tem levado centenas de pessoas a crerem no poder de Deus. O mesmo Deus que a curou está aqui agora, com o mesmo poder, a mesma compaixão, a mesma vontade de demonstrar sua glória através da sua vida. Chegou a hora. Vamos entrar juntos no Santo dos Santos através da oração de consagração.
Quero que você encontre a posição mais reverente que puder onde está. Se possível, ajoelhe-se, mas se não for possível, pelo menos incline sua cabeça e feche seus olhos. Vamos apresentar ao Senhor tudo o que conversamos até aqui. Vamos clamar pela ação dos arcanjos. Vamos nos render completamente à vontade do Pai. Não pressa, não afoba. Cada palavra que você declarar vai ecoar nos céus e será registrada diante do trono. Respire fundo, expire todo o medo e ore comigo agora. Pai Celestial, Santo, Santo, Santo é o teu nome. E eu me prostro diante da tua majestade nesta hora com a mais profunda reverência e o mais sincero desejo de me entregar completamente a ti. Eu reconheço que tenho tentado controlar minha vida com minhas próprias forças e falhei miseravelmente. Eu reconheço que tenho carregado fardos que nunca deviam estar nos meus ombros. Eu reconheço que tenho vivido abaixo do propósito glorioso para o qual tu me criaste. Hoje eu escolho mudar. Hoje eu decido me render. Hoje eu abro mão do controle e coloco minha vida inteiramente nas tuas mãos. Senhor Jesus, tu que morreste na cruz para que eu tivesse vida e vida em abundância, eu recebo esse sacrifício sobre mim novamente. Deixa teu sangue limpar cada pecado escondido, cada motivação impura, cada pensamento que não te glorifica. Espírito Santo, enche-me de novo, não com uma porção, mas com plenitude transbordante, que eu seja tão cheio de ti que não sobre espaço para mais nada deste mundo. Eu invoco neste momento a ação dos 3 arcanjos sobre minha vida. Rafael, eu recebo cura total para meu corpo, mente e emoções. Que toda célula doente seja regenerada, toda química desbalanceada seja corrigida, todo trauma emocional seja curado pela tua graça. Gabriel, anuncia sobre mim as boas novas de prosperidade, abre os portões do trabalho, do negócio, da oportunidade, que o dinheiro necessário para cumprir meus compromissos e abençoar outros flua para minha vida de fontes esperadas e inesperadas. Miguel, guerreia em meu favor contra todo espírito de ansiedade, depressão, medo e tormento. Estabelece a paz de Cristo nas profundezas do meu ser de forma permanente e inabalável. Pai, eu entrego nas tuas mãos minha saúde, minhas finanças, minha família, meu casamento, meus filhos, meus sonhos, meu ministério, tudo que sou e tudo que tenho. Faça a tua vontade e não a minha, porque só tu sabes o que é verdadeiramente melhor para mim. Eu declaro pela fé que esta oração foi ouvida, que os céus se moveram, que os anjos já estão em ação e que os milagres que eu preciso já estão a caminho. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém e amém. Não se apresse em abrir os olhos. Fique nesse lugar de entrega por mais alguns instantes. Deixe o Espírito Santo continuar trabalhando nas profundezas do seu ser, selando cada palavra que foi declarada, fortalecendo sua fé, enchendo seu coração de uma esperança que as circunstâncias não podem abalar. Algo aconteceu no mundo espiritual enquanto você orava. Correntes foram quebradas, portas foram abertas, decretos foram estabelecidos. E mesmo que você não sinta nada fisicamente, agora isso não diminui a realidade do que ocorreu, porque andamos por fé e não por vista, como Paulo ensinou em 2 Coríntios 5, versículo 7. Agora, enquanto você retoma a consciência do ambiente ao seu redor, eu preciso deixar algumas instruções importantes para os próximos dias. Primeiro, não volte atrás nas declarações que fez em oração. O inimigo vai tentar fazer você duvidar. Vai trazer pensamentos como isso não funcionou, ou você não sentiu nada de especial, ou sua situação não mudou nada. Mas você vai rejeitar essas mentiras e vai se firmar na palavra de Deus, que não volta vazia. Segundo, mantenha sua boca alinhada com o que você declarou. Pare de falar derrota, pare de reclamar, pare de confessar o problema
E comece a confessar a promessa, porque a morte e a vida estão no poder da língua, como está escrito em Provérbios 18, versículo 21. Terceiro, busque comunhão com outros irmãos. Não tente caminhar sozinho. Encontre uma igreja local saudável, onde você possa ser alimentado, onde possa servir, onde possa crescer, porque ninguém foi feito para viver a vida cristã isoladamente. Eu tenho uma palavra final que o Espírito Santo colocou no meu coração especificamente para você. O tempo da sua visitação chegou. Não o tempo que você escolheu, não o tempo que você esperava, mas o tempo perfeito de Deus, que é sempre o melhor tempo. Jesus chorou sobre Jerusalém porque ela não conheceu o tempo da sua visitação e perdeu a oportunidade de receber o Messias. Não cometa o mesmo erro. Esta mensagem que chegou até você é uma visitação divina. Os arcanjos sendo liberados sobre sua vida são uma visitação divina. A oração que você acabou de fazer é uma visitação divina. Reconheça isso, valorize isso, responda a isso com fé e obediência. E você verá a manifestação da glória de Deus de maneiras que excederão abundantemente além daquilo que você pode pedir ou pensar. Lembre-se, Rafael está trazendo cura, Gabriel está anunciando provisão, Miguel está estabelecendo paz. Não são palavras vazias, não é misticismo, é o que as Escrituras revelam sobre a ação angelical na vida dos filhos de Deus. Você é filho, você é filha, você tem direito a essa ministração celestial. Então receba com gratidão, caminhe com fé. E prepare-se para testemunhar milagres que vão fazer sua boca se encher de riso e sua língua de júbilo, como disse o salmista quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Os dias de choro estão chegando ao fim. Os dias de escassez estão sendo substituídos por abundância. Os dias de doença estão dando lugar à saúde plena. E sua história se tornará um testemunho vivo do poder transformador de Deus para todos que a ouvirem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre, guardando seu coração e sua mente, protegendo sua casa e sua família, prosperando o trabalho das suas mãos, curando toda a enfermidade do seu corpo e enchendo cada dia da sua vida com paz que excede todo entendimento. Os arcanjos já estão em ação, sua vitória já está garantida. O melhor de Deus para você está apenas começando. Agora, antes de você sair deste vídeo, eu preciso te pedir 3 coisas muito importantes. Primeira coisa, se você chegou até aqui, é porque essa palavra realmente tocou seu coração. Então demonstre isso agora mesmo clicando no botão de curtir aqui embaixo. Não saia sem deixar seu like, porque esse gesto simples faz com que o YouTube mostre esse vídeo para outras pessoas que também estão precisando dessa mesma palavra. Seu like pode ser o motivo pelo qual alguém desesperado vai encontrar esperança hoje. Segunda coisa, se você ainda não é inscrito neste canal, clique agora no botão de se inscrever e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu posto mensagens e orações todos os dias. E não quero que você perca nenhuma bênção que o Senhor tem preparado para você. Deixe eu fazer parte da sua caminhada diária com Deus. Terceira coisa, desça agora até os comentários e escreva: eu recebi essa palavra, ou escreva o testemunho do que Deus falou com você durante esse vídeo. Seu comentário pode ser exatamente a confirmação que outro irmão ou irmã está precisando ler. E eu pessoalmente leio cada mensagem que chega aqui. E se você ainda não compartilhou esse vídeo, faça isso agora. Pensa naquela pessoa que veio na sua mente enquanto você assistia, aquele familiar doente, aquele amigo endividado, aquela pessoa que está sem paz. Envia esse vídeo para ela agora pelo WhatsApp, posta no seu status, marca nos comentários, porque você pode ser
a resposta da oração dela. Por último, se você sentir no coração o desejo de semear nesta obra, de fazer parte desta missão que leva a palavra de Deus a milhares de lares todos os dias, saiba que você pode contribuir através do Pix que está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que você ofertar com fé é uma semente que vai produzir colheita na sua vida e na vida de tantos outros que serão alcançados por essa mensagem. Deus vê cada oferta, Deus honra cada semeador, e Ele é fiel para multiplicar tudo que você plantar no reino dele. Os arcanjos foram liberados, Rafael está trazendo sua cura, Gabriel está anunciando sua provisão, Miguel está estabelecendo sua paz. Receba isso com fé, viva isso com esperança e volte amanhã para mais uma palavra que vai fortalecer sua jornada. Eu te amo no amor do Senhor e até o próximo vídeo.